A visão convencional frequentemente associa o envelhecimento à necessidade de companhia constante, pintando a moradia individual após os 65 anos como um prenúncio de isolamento e melancolia. O receio de dias extensos e vazios, desprovidos de interação, alimenta essa percepção sombria. Contudo, uma análise mais profunda revela que, para muitos na faixa etária entre 65 e 80 anos, a decisão de morar sozinho pode florescer como um ato de intensa autonomia e redescoberta pessoal. Essa escolha não implica necessariamente um afastamento do convívio social, mas sim a imersão em um domínio genuinamente próprio. Um santuário particular onde as preferências individuais reinam. O ritmo pessoal dita a cadência do cotidiano e a serenidade se eleva como prioridade máxima. Embora alguns temam que habitar sozinhos conduza ao esquecimento ou à vulnerabilidade, para inúmeros adultos na terceira idade, essa opção paradoxalmente catalisa o florescimento da força interior, da clareza mental e de uma revigorante sensação de liberdade. É uma conjuntura propícia ao crescimento contínuo, à expansão dos horizontes pessoais, a uma respiração plena que transcende a mera existência e ao reencontro com facetas adormecidas do ser, obscurecidas pelas demandas da vida pregressa, compromissos, responsabilidades e a constante dedicação ao bem-estar alheio. Viver sozinho, nessa perspectiva, não se traduz em viver desconectado, mas sim em cultivar conexões com intenção e propósito. No panorama que se descortina, desvendaremos 6 pilares robustos que sustentam a sabedoria e o potencial transformador dessa escolha de vida na maturidade, seja aos 60, 70 ou mesmo 80 anos. Se a chama da independência ainda arde em seu íntimo ou se tentaram convencê-lo de que a solidão é intrinsecamente ligada à tristeza, esta exploração é para você. As reflexões que compartilharemos poderão surpreendê-lo de maneira profundamente positiva. Vamos, então, desvendar essa nova perspectiva, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal Mentes em Diálogo para receber mais conteúdos como esse. Número 1. O florescimento da autonomia. Reside uma necessidade humana fundamental, no anseio por exercer o próprio arbítrio. A liberdade de decidir os horários das refeições, a melodia que embala o dia. A escolha entre dedicar a manhã à leitura absorvente ou simplesmente desfrutar do silêncio acolhedor na companhia de uma xícara de café. Ao residir sozinho, essa prerrogativa decisória recai inteiramente sobre seus ombros, dispensando justificativas ou negociações. A imposição de ajustar o termostato ou a necessidade de concessões sobre o cardápio noturno se dissipam. Para alguns, essas podem parecer trivialidades, mas para muitos adultos mais velhos, representam a primeira vez em décadas em que suas preferências são oradas sem ressalvas ou interrupções. A autonomia, nesse contexto, não se manifesta como uma rejeição à assistência, mas como a preservação da dignidade intrínseca. Na dinâmica da convivência, especialmente com filhos adultos ou cuidadores, a sensação de que as decisões são tomadas por nós pode se insinuar sutilmente. O que inicialmente se configura como auxílio pode, gradualmente, metamorfosear-se em controle. Inesperadamente, as rotinas pessoais são remodeladas para se adequarem aos horários alheios, e as necessidades individuais são submetidas às prioridades de terceiros. O lar, que deveria ser um refúgio de paz, transforma-se em um espaço compartilhado onde a própria voz perde gradativamente sua ressonância. Essa erosão da autonomia, ao longo do tempo, pode minar a autoconfiança, mesmo quando permeada pelas melhores intenções. Recordo-me da história de Norma, uma senhora de 74 anos cuja recuperação de uma fratura no quadril a levou a residir com seu filho. Ela apreciava o cuidado atencioso, a segurança proporcionada e as refeições preparadas com cuidado. Contudo, progressivamente, sentiu que sua individualidade se perdia naquele ambiente. Sua predileção musical era silenciada pela aversão do neto, seus horários de alimentação eram ditados pela rotina familiar. Um dia, percebeu que semanas haviam se esvaído sem que ela escolhesse sua própria hora de recolher-se. Ao retornar ao seu lar após a recuperação, uma transformação notável se manifestou. Sua marcha ganhou vivacidade, seu sorriso se tornou mais frequente e ela até retomou a dança espontânea em sua cozinha. Não era apenas o espaço físico,
mas o restabelecimento da autonomia decisória que havia desencadeado essa metamorfose. Viver sozinho devolve essa prerrogativa, relembrando que envelhecer não implica estagnação, mas sim a continuidade da jornada da vida, uma evolução constante digna de moldar cada dia de acordo com a própria essência. Essa autonomia revitalizada edifica o autorrespeito. Independentemente da idade, o autorrespeito invariavelmente conduz à fortaleza interior. Número 2. A profundidade de um ambiente sereno. Existe uma qualidade singular de silêncio que se manifesta apenas na solitude do próprio espaço. Não se trata de um vazio melancólico, mas de uma quietude que irradia leveza, calma e tranquilidade. Ao viver sozinho, você assume o controle do volume da sua existência, selecionando os sons que permeiam seu ambiente e aqueles que permanecem do lado de fora. Não há o ruído invasivo de uma televisão em um cômodo adjacente, nem passos precoces interrompendo o descanso matinal. Conversas telefônicas através de paredes finas se silenciam, restando apenas o compasso da própria respiração, o suave ranger da poltrona favorita e uma serenidade que muitos buscam incessantemente ao longo da vida. Essa ambiência pacífica transcende o mero conforto emocional. Ela exerce um impacto tangível no bem-estar físico. O silêncio e a paz interior colaboram para serenar o sistema nervoso, atenuar a ansiedade e reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse que pode contribuir para a hipertensão, distúrbios do sono e até mesmo problemas digestivos. Na dinâmica da convivência, especialmente com indivíduos agitados, ruidosos ou emocionalmente intensos, a absorção dessa energia se processa de forma muitas vezes inconsciente. O caos alheio infiltra-se no próprio ser, o estresse de outrem impõe seu peso. Com o tempo, a memória de como era sentir-se integralmente em paz dentro da própria pele pode até mesmo se esvanecer. Permitam-me compartilhar a experiência de Glória, uma professora aposentada de 70 anos que dedicou 5 anos a dividir seu lar com a filha adulta e 2 netos pequenos. Seu amor por eles era profundo, mas cada dia se desenrolava em meio a um turbilhão de ruídos, interrupções e demandas incessantes por atenção. Havia sempre uma questão a resolver, um imprevisto a sanar, uma pergunta a responder. Ao final de cada jornada, Glória se sentia exaurida. Quando sua filha estabeleceu seu próprio lar, Glória não apenas recuperou seu espaço físico, ela reencontrou a si mesma. Seu sono se aprofundou, sua digestão se estabilizou e até mesmo sua acuidade mental se intensificou. Essa transformação não foi resultado de uma intervenção miraculosa, mas sim da oportunidade concedida ao seu corpo de finalmente repousar. Existe um poder curativo profundo em despertar pela manhã sem a necessidade imediata de agradar a outrem, sem conversas prematuras, sem a pressão de sorrir ou responder antes que a própria consciência esteja plenamente desperta. Apenas a própria presença em um espaço que escuta mais do que fala. Para muitos idosos, essa não é solidão, é paz. E ao experimentar essa serenidade, torna-se evidente que é um estado que jamais se deseja abandonar. Número 3. A celebração da liberdade individual. Existe uma alegria singular em conduzir o dia segundo o próprio compasso. Despertar quando o corpo sinaliza o descanso suficiente, nutrir-se quando a fome genuína se manifesta, decidir os momentos de sair e de recolher-se, apagar as luzes sem a necessidade de consultar a agenda alheia. Viver sozinho restitui essa liberdade fundamental, devolvendo o ritmo da vida às próprias mãos. E uma vez que se estabelece essa sintonia pessoal, ela se torna quase terapêutica. Frequentemente, os adultos mais velhos acabam por moldar suas rotinas para acomodar as necessidades de outros, seja a programação de um filho adulto, os horários de um cuidador ou até mesmo as visitas inesperadas de um vizinho bem-intencionado. Gradualmente, os dias começam a orbitar em torno do relógio alheio. Com o tempo, essa adaptação constante cobra seu preço. As refeições se tornam apressadas, o sono é fragmentado e pequenos rituais pessoais, como a leitura matinal ou o passatempo das palavras cruzadas vespertinas, simplesmente desaparecem. Muitas vezes, essa erosão da rotina pessoal passa despercebida, mas interiormente algo começa a murchar, como uma flor privada da luz solar essencial. Recordo a história de Carlos,
um viúvo de 77 anos que, após um problema de saúde, mudou-se para a casa de seu sobrinho. Inicialmente, a decisão parecia acertada, ele tinha companhia, cuidado e apoio. Contudo, progressivamente, percebeu que sua rotina havia se tornado inexistente. O ritmo da casa era ditado pela pressa familiar, escola, trabalho, horários inflexíveis para tudo. O ruído constante era onipresente. Ele não podia mais saborear seu café da manhã com a calma habitual. Suas palavras cruzadas matinais foram esquecidas e suas tardes tranquilas eram incessantemente interrompidas. Até que um dia, Carlos pediu para retornar ao seu pequeno apartamento. O que se seguiu surpreendeu a todos. Sua energia revitalizou-se. Sua paixão pela pintura reacendeu-se e seu sono se normalizou. Ele renasceu simplesmente ao recuperar seu tempo e sua rotina. Preservar a própria rotina não é egoísmo, mas uma necessidade vital para a saúde física e mental. É escutar as próprias necessidades, nutrir o espírito e viver com intenção, em vez de simplesmente seguir obrigações pré-estabelecidas. Viver sozinho não implica isolamento, mas sim um alinhamento profundo com o próprio ritmo, as necessidades individuais e as pequenas alegrias cotidianas. E ao encontrar esse equilíbrio, a vida transcende a mera suportabilidade e se torna profundamente plena. Número 4. A edificação da resiliência emocional e da confiança íntima. Existe uma força extraordinária em demonstrar a si mesmo a capacidade de navegar pela vida de forma independente, não por necessidade, mas por escolha consciente. Os anos da maturidade não apenas conferem maior liberdade, mas também fortalecem o indivíduo de uma maneira silenciosa e profunda. A capacidade de gerenciar as finanças, contratar um profissional para um reparo doméstico, decidir o cardápio diário e trancar a porta ao final de cada dia. Cada uma dessas ações aparentemente modestas envia uma mensagem poderosa ao cérebro. Eu sou capaz. Eu sou estável. Eu ainda estou no comando da minha vida. Muitos idosos nutrem um receio constante de que a independência se vá com o tempo, como se a diminuição da necessidade de auxílio fosse um fardo. Contudo, manter-se ativo e resolver as pequenas questões do cotidiano com segurança e atenção pode restaurar uma autoconfiança que em algum momento pareceu perdida. Ao tomar decisões e solucionar problemas diários, a identidade pessoal se robustece. A tendência a questionar a própria capacidade ou a esperar por instruções alheias diminui. A confiança nos próprios instintos é gradualmente restabelecida. Recordo a história de Berenice, uma senhora de 81 anos que viveu com sua irmã durante quase toda a vida adulta. Após o falecimento da irmã, a expectativa geral era que Berenice fosse residir com algum familiar. Para a surpresa de muitos, ela optou por permanecer na casa que sempre fora seu lar. Inicialmente, o medo a assaltou. Ela se questionava sobre sua capacidade de lidar com tudo sozinha. Mas, gradualmente, ela fez exatamente isso. Dia após dia, Berenice aprendeu, administrou suas finanças, consertou um vazamento e começou a caminhar sozinha. Então, um dia, após marcar uma consulta médica e dirigir até lá por conta própria, ela murmurou para si mesma: "Eu não sabia que ainda conseguia fazer tudo isso." Aquela constatação iluminou algo profundo dentro dela. Viver sozinho proporciona momentos como esse, instantes que reconstroem a ponte entre quem se foi e quem ainda se é. Relembra que envelhecer não significa desaparecer, mas sim evoluir. E quanto mais se faz por si mesmo, maior a crença na própria capacidade. Essa convicção se transforma em uma armadura emocional, conferindo firmeza diante das adversidades da vida, segurança em face de um futuro incerto e preenchendo os dias não com dúvidas, mas com um profundo orgulho conquistado. Número 5. A atenuação de conflitos e a cultivação da paz emocional. Um dos benefícios frequentemente negligenciados da moradia individual, na maturidade, reside na serenidade, que emana da diminuição dos conflitos cotidianos. Não há necessidade de lidar com comentários passivo-agressivos, de absorver o mau humor alheio, de negociar o volume da televisão ou de reprimir palavras durante o jantar para evitar discussões. Embora possam parecer insignificantes, o atrito emocional constante consome energia vital,
corrói o bem-estar, insidiosamente, pode subtrair a alegria dos dias sem que se perceba. Na dinâmica da convivência, mesmo permeada por laços afetivos profundos, a possibilidade de tensão sempre se manifesta. Divergências em hábitos, crenças ou até mesmo na maneira de organizar o espaço pessoal podem gerar fricção. Inicialmente, essas diferenças podem parecer administráveis, mas com o tempo, a necessidade constante de ceder, explicar ou justificar as próprias escolhas pode se tornar exaustiva. Começa-se a retrair-se para preservar a paz, a evitar expressar opiniões genuínas, a mover-se cautelosamente dentro do próprio lar para não perturbar. Essa pressão silenciosa se acumula até o momento em que a própria identidade parece esvanecer. Leonardo, um senhor de 79 anos, vivenciou essa situação. Após uma pequena queda, mudou-se para a casa de sua filha, que nutria as melhores intenções e desejava garantir sua segurança. Contudo, gradualmente, tudo se tornou motivo de debate. Sua permissão para dirigir, suas escolhas alimentares, sua autonomia para cuidar do próprio jardim. Após o ano, Leonardo tomou uma decisão. Pediu para mudar-se para um pequeno apartamento em um residencial para idosos, não por falta de amor à família, mas pela profunda saudade de sua própria voz. O que se seguiu foi transformador. Em poucas semanas, sua postura se endireitou, seu riso ecoou novamente e ele expressou a sensação de que, finalmente, seu lar era verdadeiramente seu. Viver sozinho não implica isolar-se, mas sim escolher os momentos e as formas de conexão. Significa preservar limites emocionais saudáveis, cultivar relacionamentos baseados no afeto genuíno e não na obrigação. Nessa configuração, o tempo dedicado aos outros, amigos, filhos ou vizinhos, emana de um estado de plenitude, não de exaustão. Essa clareza não apenas promove o bem-estar pessoal, mas também aprimora a capacidade de amar de forma mais plena. Número 6. O encontro profundo consigo mesmo. Existe um conhecimento que floresce apenas no silêncio da solitude. Ao residir sozinho, especialmente entre os 65 e 80 anos, algo se expande, não apenas a agenda ou o espaço físico, mas a própria consciência. Sem o ruído constante das opiniões alheias, sem a necessidade de entreter ou justificar-se, a escuta interior se intensifica. As preferências genuínas, as crenças fundamentais, as saudades latentes e as novas curiosidades emergem com clareza renovada. Essa autoconexão pode ser revitalizante de maneiras inesperadas. Anos são dedicados a desempenhar papéis: pais, cônjuges, empregados, cuidadores, sempre agindo, sempre zelando. Mas quando o lar se aquieta e o mundo concede espaço, a oportunidade de questionar: quem sou eu agora? Como desejo que esses anos se desenrolem? Se apresenta. Essa não é uma indagação melancólica, mas sim sagrada. A solidão se transforma em uma tela em branco, e dessa quietude brotam novas possibilidades. Talvez a escrita, a pintura, a oração ou simplesmente o repouso na poltrona favorita, observando o dançar da luz e sentindo, pela primeira vez em muito tempo, a ausência de pressa. Haroldo, um viúvo de 84 anos, sempre esteve cercado por pessoas. Mas após o falecimento de sua esposa e a mudança de seus filhos para outro estado, ele fez uma escolha surpreendente: não preencher o silêncio, não se juntar a grupos, não lotar sua agenda de compromissos, não tentar evitar a solidão com distrações. Inicialmente, a experiência foi estranha, até desconfortável, mas com o tempo, algo se transformou. Ele começou a escrever em um diário, registrando suas memórias, e um dia proferiu: pensei que estava sozinho, mas encontrei alguém no silêncio. Eu me encontrei. Essas palavras ecoam profundamente. Viver sozinho não se trata de ausência, mas de presença, nos próprios pensamentos, na própria vida em transformação. E ao permitir-se essa profundidade, não se encontra apenas paz, mas significado. Percebe-se que envelhecer não é desaparecer, mas sim redescobrir-se. E nessa redescoberta, não se encontra apenas conforto, mas a própria essência. Alguém que opta pela moradia individual após os 65 anos frequentemente enfrenta a incompreensão.
Muitos presumem que essa escolha é sinônimo de solidão, risco ou um último recurso. Contudo, para inúmeros indivíduos, representa precisamente o oposto. Um retorno à própria individualidade, um desabrochar silencioso, uma decisão consciente de viver a vida em seus próprios termos enquanto a autonomia ainda floresce. Viver sozinho, nessa perspectiva, não implica excluir pessoas, mas sim convidar a si mesmo de volta para o centro da própria existência. Significa reconhecer que as preferências pessoais ainda importam, que o tempo, a energia e o espaço individual merecem ser protegidos e valorizados. Cada cicatriz, cada linha de riso, cada limite estabelecido ao longo da vida culmina neste capítulo. A moradia individual proporciona o espaço para respirar novamente, para ponderar sem interrupções, para sentir as próprias emoções sem julgamentos externos. Essa configuração nutre uma paz que só se manifesta na companhia de alguém que compreende integralmente. Nesse contexto, esse alguém é você mesmo. Esse tipo de companheirismo interior não é diminuto, mas sim profundo e enriquecedor. E ao experimentá-lo, percebe-se que nunca houve uma falta genuína, apenas a expectativa de retornar ao próprio lar interior. Portanto, se a questão sobre a adequação desse estilo de vida paira em sua mente, não se atenha às opiniões externas. Volte-se para dentro. Consulte seu corpo sobre a sensação da casa em silêncio. Indague sua mente sobre suas respostas na ausência de olhares alheios. Pergunte ao seu espírito sobre seus anseios quando o dia se estende inteiramente à sua disposição. As respostas podem não se manifestar em voz alta, mas certamente ecoarão com honestidade. Se você se identificou com esse conteúdo, me conte aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.